Saudações, companheiros. Estamos aqui novamente para falar de raiz quadrada agora aproximada, né? Vamos encontrar uma raiz quadrada aproximada de um número racional não negativo. Então, mãos à obra. Acompanhe, por favor. Observe essa figura aqui, ó. Eu preciso saber qual é a raiz quadrada de 30. Então, recorri à calculadora e fiz o seguinte. Amassei na tecla 30, 30, e na tecla raiz quadrada e encontrei esse resultado. 5,477255575 infinito, né? Então, eu encontrei todo esse número que nunca termina. Beleza? Ok. Notei que 30 não é quadrado perfeito. Logo, a raiz quadrada de 30 não é exata. A raiz quadrada de 30 não vai me dar um número exato. Muito bem. Então, observa só. Aproximação até décimos. Né? Se nós pegarmos essa raiz quadrada de 30 e aproximarmos até décimos, ou seja, com uma casa decimal, a gente vai encontrar que a raiz quadrada é 5,5. Por quê? Porque o 4 arredonda, já que depois do 4 tem o 7. Então, o 4 arredonda para 5, ficando 5,5. A diferença entre o valor encontrado e o valor aproximado é menor que 0,1. Por isso que a gente fala aproximação por décimo. Se nós formos aproximar por centésimo, ou seja, considerando duas casas decimais, a gente vai encontrar que a raiz quadrada de 30 é o número 5,48. Por que 48? Porque o 7 a gente arredonda, já que o próximo número é maior que 5, é 7, né? Então ficaria 4,48 a raiz quadrada de 30, certo? A diferença entre o valor encontrado, 5,48, e o aproximado é menor que 0,01, certo? Se nós formos considerar com aproximação por milésimo, então a gente vai ficar com 5,477. Observa lá, 5,477. Por que o 7, esse outro, não arredondou para 8? Porque o próximo algarismo é menor que 5, é 2. Então não aumenta, mantém. O importante é que com aproximação de milésimo, a raiz quadrada de 30 fica sendo 5,477. E a diferença entre o valor encontrado e o aproximado é menor que 0,001. Por isso que a gente fala aproximação até milésimo. É possível, então, determinar a raiz quadrada de 30 com aproximação conveniente, porém, nem sempre dispomos de uma calculadora. Eu quero determinar a raiz de 30, mas imagina que eu não tenho uma calculadora, eu não tenho acesso a uma calculadora. Então, neste caso, como nós devemos proceder? É simples, gente, uma calculadora ajuda muito, mas se eu não tenho uma calculadora, isso não vai fazer com que seja impossível efetuar esse cálculo. A gente pode fazer sem calculadora. Podemos determinar um número que expressa a raiz quadrada com aproximação de uma ou mais casas decimais, fazendo estimativa desse valor. A gente vai fazer estimando esse valor. Exemplo, qual a raiz quadrada de 40, ou seja, denotado por essa forma, né? O símbolo da raiz de 40. Qual seria a raiz quadrada de 40? Observe que o 40 é um número que está compreendido em que quadrados perfeitos? O 40 ele está compreendido entre o 39 e o 49, certo? Se eu for observar os quadrados perfeitos que estão na vizinhança do 40, eu vou concluir que os números quadrados perfeitos que estão na vizinhança do 40 são exatamente o 36 e o 49. O 40 está aqui no meio, certo? Como o 36 é 6 ao quadrado, 36 é 6 ao quadrado, e o 49 é 7 ao quadrado, então a raiz quadrada de 36 é 6 e a raiz quadrada do 49 é o 7. Portanto, o número que eu procuro, né, a raiz de 40, é um resultado que está entre 6 e 7.
Só que entre 6 e 7 não existe número inteiro, existe só número decimal. Então eu vou começar a fazer o cálculo por aproximação, fazendo uma estimativa. Então vamos lá. O primeiro número que está entre 6 e 7 que eu vou experimentar é o 6,1. Aqui. Então faço 6,1 ao quadrado, que é 6,1 multiplicado pelo próprio, e eu tenho como resposta o 37,21, que ainda não serve porque ainda é bem menor que 40, certo? Então vamos para o próximo, 6,2. Quando eu fizer 6,2 ao quadrado, eu vou encontrar o 38,44, que ainda é menor que 40. Então vamos ao próximo, 6,3. Quando fizermos 6,3 ao quadrado, vamos encontrar o 39,69. Perceba que ele vai aumentando, se aproximando do 40, mas ainda é menor. Então vamos pegar o próximo, 6,4. Quando eu fizer 6,4 ao quadrado, eu vou encontrar 40,96. Opa, passou de 40. Então eu paro, porque passou de 40. Portanto, eu posso dizer que a raiz quadrada de 40 é um número que está entre 6,3 e 6,4. Ele está aqui nesse intervalo, 6,3 e 6,4. Certo? Continuando. Então, está aqui foi o que nós concluímos, hein? 6,3 e o 6,4. A raiz de 40 está aí no meio. Certo? Esses 6,3 e 6,4 são os números que representam uma aproximação para a raiz de 40, considerando o décimo. Se eu considerar uma casa decimal, esses dois números são os mais próximos da raiz de 40. Só que tem um detalhe, uma raiz não pode ter duas respostas. Então, a gente vai convencionar o seguinte, para obter só uma resposta, a gente vai convencionar o número menor dos dois. E o menor é o 6,3. Portanto, a gente pode afirmar que a raiz quadrada de 40 é um número aproximadamente igual a 6,3, com uma aproximação de uma casa decimal, uma aproximação menor que 0,1, certo? Agora vamos fazer a mesma coisa, vamos continuar o nosso cálculo. Vamos continuar calculando a raiz quadrada de 40, mas com aproximação de centésimo, ou seja, com duas casas decimais. A gente já viu que a raiz de 40 está entre 6,3 e 6,4. Então vamos pegar os números que estão entre 6,3 e 6,4 e elevar ao quadrado, para ver qual que mais se aproxima de 40. Tá bem? Então vamos lá. O número que está entre 6,3 e 6,4 é o 6,31. Então vamos elevar 6,31 ao quadrado e vamos obter 39,8161, que ainda é menor que 40. Então vamos pegar o próximo. Depois do 6,31 a gente vai ter o 6,32. Quando elevarmos ao quadrado, nós vamos obter a resposta 39,9424, que ainda é menor que 40. Então, vamos pegar o próximo, 6,33. Quando elevarmos ao quadrado, a gente vai obter 40,0689. Opa, passou do 40. Né? Então, a gente vai concluir que a raiz quadrada de 40, né, é um número que está entre 6,32 e 6,33. Certo? Aqui, ó. Raiz quadrada de 40 é um número maior que 6,32 e menor que 6,33. Mas para nós não termos dois resultados, a gente vai convencionar sempre o menor. Portanto, a raiz quadrada de 40 é aproximadamente igual a 6,32 com aproximação de duas casas decimais. É 6,32. Certo? Muito bem. É assim que a gente faz a estimativa, gente. Vamos ver um outro exemplo. Um número positivo x representa a raiz quadrada aproximada com uma casa decimal do número 11,3. Vamos descobrir o valor de x. O que é que o problema está dizendo? Que a raiz quadrada do número 11,3, tá, é um resultado que foi chamado de x. Só que aqui, ó, esse x ele tem uma casa decimal só. Então a gente vai achar a raiz quadrada aproximada de 11,3 com apenas uma casa decimal.
Observa que o 11,3 ele está entre os quadrados perfeitos, 9 e 16. O 11,3 está exatamente aqui no meio, né, entre o 9 e o 16. Só que nós sabemos que 9 é 3 ao quadrado, então a raiz quadrada de 9 é 3. Sabemos que o 16 é 4 ao quadrado, então a raiz quadrada de 16 é 4. Então, a raiz quadrada de 11,3 é um número que está entre 3 e 4. É aqui no meio do 3 e 4 que está a raiz quadrada de 11,3. Certo? Se está entre 3 e 4, a gente vai pegar os números compreendidos entre 3 e 4 e elevar ao quadrado. E o primeiro deles é o 3,1. Então, 3,1 ao quadrado dá 9,61, que é menor que 11,3. Então, vamos considerar o próximo, que é o 3,2. Quando fizermos 3,2 ao quadrado, vamos obter o 10,24, que ainda é menor que o 11,3. Vamos pegar o próximo, 3,3. Quando elevarmos ao quadrado, a gente vai obter o 10,89, que ainda é menor que 11,3. Então vamos considerar o próximo, 3,4. Quando elevarmos ao quadrado, vamos obter o 11,56. Opa, passou do 11,3, né? 11,56 é maior que 11,3. Então eu paro aqui e digo que o número que eu procuro está entre o 3,3 e o 3,4. A raiz quadrada de 11,3 está entre 3,3 e 3,4. Mas, como sempre, para eu não ter dois resultados, eu opto sempre pelo menor valor dos dois que eu encontrei, dos mais próximos. Então, o menor é o 3,3. Portanto, a raiz quadrada de 11,3 é aproximadamente igual a 3,3, certo? Se esse número, com uma casa decimal, é o tal do x, então a gente conclui que o valor de x é 3,3. Tudo certo? E encontramos aí a raiz, mais uma raiz quadrada aproximada de um número racional. Ok, gente, agora é vocês que vão trabalhar. Tarefa de aprendizagem. Observa só. Você tem várias questões, né, com 2 itens e 3 itens. Você vai ler com atenção e resolver. Tá certo? E depois confere as respostas e verifique as questões que você errou, refaça-as novamente. E analise o seu erro para evitar, para tomar consciência deles e evitar que eles venham a se repetir futuramente. Mais uma vez, gente, muito obrigado pela atenção. Tá? Vocês são nota 10, certo? Não esqueça de dar like, de se inscrever no canal, deixar lá seu comentário. A próxima videoaula a gente vai tratar de números irracionais e números reais. Tudo certo? Muito bem, então continue assim. Estuda que a vida muda. Até a próxima.